Vamos agora aprender como importar arquivos vetoriais. Nas aulas passadas, nós aprendemos a fazer o download no site do IMA de arquivos que serão trabalhados aqui no TerraView. Nós baixamos um arquivo dos municípios de Alagoas e é ele que nós vamos utilizar para essa videoaula de hoje. Então, nós podemos acessar essa importação pelo menu Arquivo, Importar Dados. Nesse momento, nós vamos importar dados vetoriais. Nós também importaremos outro tipo de dados, como raster, importar tabela e tabela de pontos. É possível aqui através do TerraView, mas nesse momento nós ficaremos aqui nessa aula de importar dados, que pode ser acessado por esse menu Arquivo, Importar Dados, ou também através desse ícone, né, o I de importar dados vetoriais. Então aqui abre essa janela, onde nós temos aqui o primeiro botão, o arquivo que nós iremos importar, nós iremos abrir. No nosso caso, utilizaremos o arquivo baixado do site do IMA, que são os municípios de Alagoas. Vamos colocar o caminho de onde está esse dado. Nós baixamos aqui, aula SIG. Desculpa, acho que foi aqui em aulas. Não, também. Baixamos em lugar algum. Download. Download é perfeito. Assim, nós criamos o banco de dados naquela pasta aula SIG, mas o arquivo foi baixado e ficou na pasta de download. Então, nós temos aqui os municípios de Alagoas, IBGE, Sirgas 2000, o datum e lat-long são as coordenadas geográficas, que é o sistema de projeção desses dados. Então, nós vamos abrir aqui, a gente já está no formato shape. O TerraView, ele abre também outros formatos de arquivos vetoriais, mas o shapefile, o SHP, é o formato mais amplamente utilizado. E a gente tem aqui, então, né, o arquivo que a gente escolheu, os municípios, e na sequência aqui esse ícone para informação da projeção desses dados. Então, nós temos que clicar aqui, informar a projeção. Nós temos essa informação já no próprio nome do arquivo. Essa é uma qualidade, eu vejo como qualidade dos dados do IMA, já ter essa informação. Então, a gente vem aqui e coloca o sistema de projeção, lat-long, né, latitude e longitude, sistema de coordenadas geográficas, e o datum também é a informação que nós temos já no nome do arquivo, que é o nosso datum brasileiro, Sirgas 2000. Aqui nós não mudamos nada, porque a unidade desses dados que estão em lat-long, né, graus decimais, né, grau decimal, né, ok. Aqui, padronizado, né, o nome desse plano de informação é o próprio nome do arquivo, né, isso aqui pode ser alterado da forma que se desejar. Eu vou deixar só o nome mais curtinho, municípios AL. Na sequência, nós temos aqui essa área que fala sobre a ligação entre as tabelas de atributos. Como foi falado anteriormente, os atributos eles são mostrados aqui nessa área de grade. Então, é uma ligação entre essas informações dos atributos e a geometria, que é o próprio desenho, no nosso caso aqui, dos municípios. Então, ele pode ser feito essa ligação automaticamente, ou a gente pode escolher uma coluna que vai fazer essa ligação entre os atributos e a geometria. Então, nós vamos deixar aqui no automático, é só dar um OK.
ele vai informar para a gente, pedir a confirmação de que, então, uma coluna chamada Object ID está sendo criada para fazer essa ligação, uma vez que a gente pediu para fazer isso automaticamente, a gente confirma. Os dados foram importados, a gente já pode ver aqui o plano de informação, né? Aquele que a gente renomeou, na verdade a gente apagou o final do nome. E ele pergunta se a gente quer visualizar os dados que foram importados com sucesso. Se a gente clicar em sim, ele vai criar aqui nessa área de vistas e temas uma vista, né? Para poder visualizar esses dados, é preciso então que haja uma vista e vai criar o tema desse plano, que é o município. Então, a gente vai dizer que sim. E aqui está, então, a importação de dados vetoriais dos municípios de Alagoas. Então, aqui a gente enxerga os atributos dessa geometria, que são os municípios de Alagoas. A gente pode observar aqui uma sequência de 102 municípios, é a quantidade de municípios que possui o estado de Alagoas e as informações referentes a esses municípios, que nesse caso não são muitas, a gente tem a identificação deles, o código desses municípios, o nome desses municípios. Então, essa coluna Object ID é a coluna que foi criada automaticamente, que é a ligação entre os atributos, que são essas informações, com a geometria. Então, a aula de hoje, importação de dados vetoriais.